Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, programa do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, levando a vocês as opiniões a respeito dos fatos do dia a dia, da doutrina espírita, efemérides, músicas, recomendações de livro, enfim. E vamos iniciar fazendo a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que formos perdoando aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E hoje o nosso Papo Espírita é análise de uma notícia que foi divulgada no dia 13 de fevereiro, agora há 2 semanas atrás, que a Igreja da Inglaterra considera usar gênero neutro em referência a Deus. A Igreja da Inglaterra, matriz da comunidade anglicana, anunciou que quer explorar o uso de palavras alternativas para descrever Deus, depois que alguns clérigos pediram para usar uma linguagem mais inclusiva nos seus cultos. O domínio do gênero masculino para se referir a Deus é um tema que vem sendo discutido cada vez mais. A teóloga feminista Mary Daly escreveu: "Se Deus é homem, o homem é Deus." É o raciocínio dela. Em outras palavras, falar sobre o Deus cristão, em termos exclusivamente masculinos, privilegia os homens na sociedade e sustenta o domínio masculino. Então, de acordo com o porta-voz da Igreja Anglicana, Deus não tem gênero para a doutrina cristã oficial, no entendimento dele. No entanto, ele é descrito quase que exclusivamente em termos masculinos. E como a Igreja continua a lutar com questões de igualdade de gênero, o projeto provavelmente tende a se estender. É claro que tem gente que é contra. Críticos veem essa discussão como uma tentativa de desfazer a longa tradição cristã de chamar Deus de Ele e Pai. Mas a linguagem e as imagens femininas sempre fizeram parte da história da Igreja. Hildegard de Bingen, uma respeitável abadesa, madre superiora da Idade Média, imaginou e retratou o lado feminino de Deus em sua arte e em seus trabalhos escritos. E nos anos 1300, a mística Juliana de Norwich falou sobre o lado materno de Deus. Então, temos aí uma polêmica que é importante a gente compreender a respeito da evolução da ideia de Deus. E também mais uma coisa interessante. A Igreja Anglicana, ela permite certa liberdade aos seus clérigos, diferente da Igreja Católica, que centraliza suas diretrizes no Vaticano. A Igreja Anglicana, então, tem autonomia, no caso, as igrejas, não é? Para tomar decisões em cada país em que estão estabelecidas. Por exemplo, em 18 de janeiro, a instituição anunciou que o casamento de pessoas do mesmo gênero não seria permitido nas igrejas. Bênçãos e uniões civis, porém, seriam autorizadas. Então, já é uma evolução, não é? Então, vamos analisar a respeito de como a humanidade, ao longo dos tempos, vem percebendo a ideia de Deus. Primeiramente, o homem não compreendia Deus como sendo fonte de bondade, como nós vemos hoje. Não. Entre os povos primitivos, a matéria prevalece sobre o espírito. E eles se entregam aos instintos do animal selvagem,
razão porque, em geral, são cruéis, é que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Os homens primitivos deviam crer, naturalmente, que, aos olhos de Deus, uma criatura animada tivesse muito mais valor do que um corpo material. Então foi isso que levou os homens a imolarem, primeiro os animais, fazer sacrifícios aos deuses, a Deus e aos deuses. Depois, nós tivemos também sacrifícios humanos. Tudo isso de acordo com o quê? Com a falsa crença de que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Então, lentamente, o ser humano foi mudando a sua concepção de Deus. Primeiro, ele via Deus em tudo. Começou adorando aquilo que nós chamamos de litolatria, ou seja, adoração das pedras, das rochas, dos relevos. Depois, um pouquinho mais avançado, ainda quase um homem das cavernas, ele começou a adoração dos animais, ou melhor, dos vegetais, que é a fitolatria. Andando um pouco mais, evoluindo o ser humano, ele começou a adorar os animais, que é a zoolatria. Da zoolatria, nós tivemos um período misto, com algumas civilizações já adorando ídolos, seres humanos, mas ainda o misto de ser humano e material. Então, nós vemos, duas civilizações nos dão esse exemplo. A civilização grega, onde nós tínhamos o centauro, que era um ser misto. A parte de cima do corpo um homem e a parte de baixo um cavalo. Nós tínhamos também os faunos, que era a parte de cima um homem e a parte de baixo é um bode, uma ovelha. Na mitologia egípcia era o inverso. Os deuses, a parte de cima eram animais, era um falcão, ou outros animais, e a parte de baixo era humana. Então, nós estamos vendo aqui que lentamente a ideia de Deus foi mudando à medida em que o homem se desenvolvia. E eis que chega depois o politeísmo, ou seja, a existência de vários deuses. Então, aí nós vemos as mitologias, a mitologia hindu com mais de 1000 ídolos. Desculpem. Muitos deuses. A mitologia grega também tinha até o local onde os deuses moravam, que era o Monte Olimpo. E as demais civilizações também eram politeístas. E aí, com a medida que o homem vai evoluindo, houve a necessidade de o quê? De compreender a existência de um Deus único. Então, veio o povo judeu, que foi o primeiro povo monoteísta da história da humanidade. E foi com muita dificuldade que... desculpa. Vou ter que diminuir hoje o tamanho do papo espírita devido à gripe. Então, Moisés teve que lutar muito para incutir no povo a ideia de um Deus único. Ele era um Deus bastante selvagem, tinha um povo preferido, mandava matar os adversários. É claro que era um Deus de acordo com a evolução espiritual daquele povo. Passados aí 1500 anos, novamente entre os judeus, nasce
Jesus, o governador espiritual do planeta, que vem mudar essa percepção de Deus. Já não é mais um Deus vingativo e cruel, não. É um Deus que é um pai. Um pai cuida dos seus filhos e tem como filhos toda a humanidade. No primeiro momento, os judeus acreditavam que essa ideia de Deus era única e exclusiva para eles. Mas não. Depois que Jesus retorna à espiritualidade, Paulo inicia a divulgação da Boa Nova, do Evangelho de Jesus, levando para toda a humanidade a ideia de um Deus único, um Deus que é Pai, que ama suas criaturas, mas que eventualmente precisa fazer com que eles retornem ao bom caminho, como faz um pai, tendo que, muitas vezes, castigar. E a humanidade evoluiu com essa ideia de que Deus é bom, mas que Deus castiga. Passados quase 2000 anos da vinda de Jesus ao planeta, há toda uma evolução no pensamento filosófico, científico, moral, e chega o momento de a doutrina espírita dar mais um passo na evolução do conhecimento a respeito de Deus. Para os espíritas, de acordo com como coloca Allan Kardec, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, quando ele faz a primeira pergunta, o que é Deus? Ele tira a figura humana de Deus, porque se ele fosse perguntar quem é Deus, a resposta dos espíritos seria de conformidade com a pergunta, personalizando Deus num ser. Mas não. Kardec, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, pergunta: o que é Deus? Olhem só, não mais quem, mas o que. Você tira uma letra e muda todo o significado da pergunta, não é assim? Então, quando Kardec pergunta o que é Deus, os espíritos respondem que ele é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Vejam só. Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E aí, os espíritos nos colocam que para a gente conhecer um pouco mais sobre Deus, compreender um pouco mais sobre ele, eles colocam que ele é eterno, ou seja, não teve princípio e não teve fim. Antes que nosso universo existisse, Deus já existia. E quanto mais nós pudermos recuar nosso olhar no tempo, ele sempre vai estar além do alcance do nosso olhar. Allan Kardec também coloca que Deus é único. Não existem dois deuses no universo. Muitas religiões colocam que existe Deus e o lado negativo, o diabo, que disputam o poder na Terra. Não. Deus é único. É um só. Também colocam que Deus é imutável. Se Deus fosse uma pessoa, é claro que seu corpo iria se degradar, como acontece com o nosso corpo. Então, Deus é imutável. Sempre foi o mesmo e sempre será o mesmo, desde antes dos tempos e até depois do fim dos tempos. Outra característica de Deus é que ele é imaterial. A matéria se degrada. Deus não. Deus não é matéria. E Deus é onipotente. E soberanamente bom e justo. Então a gente começa a compreender melhor a justiça divina quando Allan Kardec nos traz no livro A Gênese a providência divina, que é o quê? A solicitude de Deus para com suas criaturas.
Porque normalmente a gente pensa, quando a gente analisa, alguns fatos que acontecem. Por exemplo, vamos recuar um ano no tempo, a guerra na Ucrânia. Ah, será que Deus está castigando os ucranianos? Quando a gente percebe agora os temporais lá em São Paulo, que ceifaram em torno de 50 vidas por enquanto, e com certeza, à medida que avança a retirada dos escombros, vão aparecer mais vítimas, a gente pensa que Deus é injusto, né? Logo ali, no, mesma, no mesmo litoral paulista, existem locais onde ficam os ricos que quase não foram atingidos. Mas, infelizmente, aqueles mais pobres acabaram sendo atingidos. Então, a gente pensa que Deus é injusto, que Deus privilegia uns e que Deus castiga outros, mas não. O amor de Deus é o mesmo para todos nós. O que acontece? Que além da existência de Deus, nós temos que colocar nesta equação da vida mais um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a existência e a imortalidade do espírito, que é comum a todas as religiões, e mais um outro, a reencarnação, ou seja, a pluralidade das existências. Então, quando a gente consegue analisar Deus e analisar os fatos a partir da pluralidade das existências, a gente compreende que hoje nós estamos colhendo os frutos daquilo que plantamos no passado. Vamos voltar à guerra lá da Ucrânia. Provavelmente, os ucranianos, em outras encarnações, devem ter feito a mesma coisa que os russos estão fazendo com eles hoje. E, para a justiça divina, não basta nós nos arrependermos dos erros que cometemos. Nós precisamos expiar e depois reparar. Expiar é o quê? Se eu prejudico alguém, pela justiça divina, eu tenho que passar pela mesma situação para aprender a não fazer. Então, provavelmente, é o termo que eu estou usando. Não tomem como uma certeza, tomem como uma hipótese, uma teoria, que os ucranianos hoje estão colhendo aquilo que eles plantaram no passado. E quando nós trazemos esse mesmo raciocínio aqui para o nosso litoral paulista, onde meia centena de pessoas já morreram pelas enxurradas, nós percebemos que, com certeza, é alguém que está sendo atingido pela justiça divina. E nós conseguimos analisar também a nossa responsabilidade sobre os fatos, porque está fartamente comprovado que o homem está mudando o clima do planeta. E que se não fizermos alguma coisa rapidamente, os desastres vão aumentar. E estamos vendo, ao lado da chuva excessiva lá em São Paulo, nós temos o quê? Nós temos a seca no Rio Grande do Sul, que atinge a mais de 300 cidades. A cidade onde eu nasci, Bagé, no Rio Grande do Sul, a água é racionada. A cada 24 horas do dia, 12 horas tem água e 12 horas não tem água. Então, para vocês verem a dificuldade que as pessoas passam, e tudo isso é consequência de quê? Faz parte do nosso aprendizado, para que a gente possa compreender um pouco melhor só a existência de Deus, mas as nossas dores, as nossas dificuldades. Então, meu caro amigo e seguidor, nós percebemos agora que a igreja anglicana está começando a se aproximar daquilo que a doutrina espírita coloca como sendo a maneira de nós nos referirmos a Deus. Nós não utilizamos para Deus a figura do Pai, nós não utilizamos para Deus as figuras mitológicas que existem, não. Nós simplesmente utilizamos a resposta dos Espíritos para Allan Kardec, que dizem que Deus é a inteligência suprema, a causa primária, que é
o coordenador de toda a evolução deste universo e dos universos que nos antecederam. Porque Deus, sendo eterno, é claro que Deus sempre existiu e ele não ficou parado. Ele constrói, cria o universo para quê? Para que nós, os espíritos, o elemento inteligente da criação, faça a sua evolução e que cheguemos também à perfeição um dia, a tão sonhada felicidade que nós esperamos, e vamos nos tornar o quê? Seus auxiliares na manutenção da evolução do universo. De falarmos um pouco a respeito de Deus, vamos elevar o nosso espírito com uma música que se refere ao Mestre Jesus, que é o governador espiritual do planeta Terra. Meu coração se acende no meu peito toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente e o meu corpo. Pareço flutuar quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente e puro. Com certeza, nós pensamos em Jesus, né? E quando a gente pensa no Mestre, nossa alma é tomada por um pouco de paz, de tranquilidade, porque este foi o ensinamento que ele veio trazer ao planeta. É importante lembrar seus 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Fazendo isso, e se fizéssemos isso, com certeza nós teríamos aí um mundo bem melhor. Mas vamos dar sequência no nosso papo espírita. Na segunda parte, nós temos as efemérides espíritas. Em 15 de fevereiro de 1926, desencarna Gabriel Delany, cujos livros são publicados pela Federação Espírita Brasileira e é leitura imprescindível para os espíritas. Entre eles, eu sugiro A Alma Imortal, O Espiritismo perante a Ciência e Evolução Anímica, além de
o fenômeno espírita e também um estudo a respeito da reencarnação. Em 17 de fevereiro de 1921, é fundada a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, sob a presidência de Ângelo Aguarodi. O primeiro presidente, depois que retorna à pátria espiritual, nos traz um livro extremamente interessante, Os Pequenos e Grandes Problemas, e foi seu espírito que sugeriu o estudo sistematizado da doutrina espírita, que começou no Rio Grande do Sul e hoje é feito em todos os centros espíritas. O que mais que nós temos aqui? Olha só. 20 de fevereiro de 1822, desencarna a abadesa heroína Joana Angélica, morta nas lutas da independência do Brasil, ao defender o convento da Lapa. Ela, hoje, é a mentora do Divaldo Pereira Franco, sob o nome de Joana de Ângeles. E agora vamos à recomendação de livros. Normalmente, quando nós tomamos conhecimento com a doutrina espírita, o que mais nos chama a atenção é a mediunidade, porque o espiritismo presta um grande serviço à humanidade, permitindo que os dois planos da existência, o material e o espiritual, se comuniquem. Aliás, o mundo espiritual sempre se comunicou com o material. Só que até o advento da espírita, esse intercâmbio, essa comunicação era restrita. Ela era realizada basicamente nos templos. Desde as mais remotas eras, homens e espíritos conversavam, trocavam ideias, só que nos templos. Então, a doutrina espírita, na minha visão, traz dois grandes benefícios para a humanidade. Primeiro, apresenta para o Ocidente o dogma da reencarnação, ou seja, possibilidade não, a evidência de que nós, como espíritos, não morremos, somos imortais, então nós encarnamos, vivemos, desencarnamos, reencarnamos novamente, e assim vamos evoluindo até chegar à condição de espírito puro. E o segundo grande serviço que a doutrina espírita presta à humanidade é escancarar as portas do mundo espiritual. Através do quê? Através da comunicação entre os dois planos da existência. Claro que na doutrina espírita, tudo isso é feito de uma forma controlada, há necessidade de um estudo para que se possa ter uma comunicação eficiente e eficaz com os espíritos. Não que não aconteça nas residências. Muitas vezes, nas residências há as manifestações dos espíritos, mas no centro espírita ele é feito de forma controlada e de forma a beneficiar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então, quando nós chegamos à doutrina espírita, nos é colocado que precisamos estudar as obras de Allan Kardec para poder ter uma comunicação mais eficiente. E depois das obras de Allan Kardec, aqueles que querem trabalhar um pouco com a sua mediunidade, educar a sua mediunidade, porque, em princípio, todos nós somos médios, uns mais evidente, outros menos. E, então, a nossa dica de hoje são livros sobre mediunidade. O primeiro livro que eu recomendo é A Complexidade da Prática Mediúnica. O autor é Valdeir Bezerra de Almeida. Esta é uma obra que nos traça a linha histórica dos fenômenos mediúnicos, desde a pré-história até o século XX, detalhando as principais bases de conhecimento para a prática segura. Os detalhes aparentemente complexos são desmistificados com a sensibilidade e informações necessárias. Olha, é um livro extremamente bom. Ele contém também recomendações para a parte prática. Tem outro livro que
Não é muito grande, é um livro pequeno, mas extremamente interessante, porque hoje em dia o que acontece? Nós gostamos de que as coisas venham resumidas, condensadas para nós. Antigamente parece que as pessoas tinham mais tempo, não era assim? Pegavam um livro de 300, 400 páginas, iam saboreando ele rapidamente. Mas agora, devido à pressa da nossa civilização, nós queremos coisas rápidas. Então, a nossa segunda indicação é o livro Estudando a Mediunidade. O autor é Martins Peralva. E essa obra é baseada num outro livro que eu vou falar daqui a pouco, que é Nos Domínios da Mediunidade, do espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, o Estudando a Mediunidade é como se fosse um resumo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Nos auxilia muito a entender e compreender a mediunidade. E agora vamos falar sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade. Nesse livro, o espírito André Luiz, que escreveu a série Nosso Lar, são 16 livros contando como é que funciona o mundo espiritual, cidades, locais de trabalho. Ele nos traz os seus apontamentos a respeito de como deve funcionar um centro espírita. Ele faz a avaliação pelo lado espiritual. Normalmente nós temos no centro espírita a avaliação pelo lado material. E depois tem um livro extremamente interessante. O livro é Recordações da Mediunidade. O autor é a médium Ivone do Amaral Pereira, onde ela conta todo o seu desenvolvimento mediúnico, as coisas boas, as coisas negativas. Então é importante para aquele que tem mediunidade compreender que a mediunidade muitas vezes é um fardo, mas que nós temos que carregar este fardo. E, finalmente, o último livro que nós recomendamos hoje é um livro que foi publicado há cerca de 2, 3 meses atrás, intitulado Divaldo Franco, Mediunidade ou Distúrbio Mental. Os autores são 2 psiquiatras espíritas, o Leonardo e a Liliane Machado. Então, nesse livro, é um livrinho pequeno, com 100 páginas, que eu já li, achei muito bom, muito interessante. Eles relatam que a comunidade científica relacionou experiências espirituais a transtornos mentais durante séculos. E até hoje ainda vê dessa maneira. Não é de fato incomum que pessoas com quadros psicóticos afirmam ouvir vozes e televisões. Ao analisar um dos maiores médiuns que se tem notícia, os 2 médiuns psiquiatras buscam esclarecer a questão. Divaldo, mediunidade ou distúrbio mental, foi feito a partir de uma entrevista realizada com o médium baiano, e eles analisam Divaldo desde a infância até os dias de hoje, sob as óticas médica e espírita. Então, ali eles trazem apontamentos sobre esquizofrenia, transtorno bipolar, autismo, alucinação, influência obsessiva, percepções mediúnicas. Então é interessante porque, e é um livro que eu recomendo não só para os médiuns, mas principalmente para quem trabalha no atendimento fraterno, porque coloca lado a lado psiquiatria e espiritismo. Então, minha dica é: adquiram esses livros que são muito bons. Amigo e seguidor, nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos e vamos encerrar fazendo uma oração por todos os que sofrem problemas materiais, problemas espirituais. Vamos também fazer a nossa oração enviando vibrações positivas para que aqueles 2 povos, russos e ucranianos, consigam chegar a um denominador comum, fazer a paz, que os bons espíritos estejam junto de todos aqueles que sofrem dos desastres ambientais, enfim, que Jesus e os bons espíritos auxiliem a todos que necessitam, e então dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo,
mas principalmente o pão do Espírito, perdoa as nossas dívidas à medida que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Informamos que o Centro Espírita Allan Kardec tem exposições doutrinárias todos os sábados às 19 horas. E todos são bem-vindos. Muito obrigado a todos e que a paz esteja em seus corações.